Olá, turminha. Propriedades da radiciação. Então vamos lá. São 5 aqui, estão listadas, né? Vamos ler juntos. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então o que eu quero dizer aqui? Quando você tiver o mesmo índice, né? N aqui, você pode juntar num radical só. Raiz enésima de A vezes B. Na divisão também dá certo. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Pode juntar numa raiz só. Tá bem? Quando é raiz de raiz, você pode multiplicar o índice de fora pelo índice de dentro. Tá? E essas três aqui parece muito com potenciação, né? Parece muito com potenciação, a gente vai discutir isso depois. Se você tiver aqui, ó, n vezes p, né? Estou na R4, n vezes p e m vezes p, quer dizer, o índice e o expoente de dentro, né? O expoente do radicando, multiplicados por um mesmo fator p, né? Tendo um mesmo fator p, você pode cortar esse p, né? Fica só nm. Ok? E a R5, se tiver um expoente aqui fora, estando fora ou dentro, tem o mesmo efeito, né? É igual. Aqui só tem que tomar cuidado com a condição de existência, né? Lembra que raiz quadrada, ela tem um probleminha, né? Porque não existe raiz quadrada de negativo, de número negativo. Tá bem? Então toma cuidado com isso aqui, porque às vezes o pessoal manipula de um jeito, usando negativos, e aparecem alguns absurdos, né? Mas basicamente assim, essas são propriedades para números positivos, funciona direitinho, tá bom? Vamos discutir uma por uma? R1. Então, vamos dar um exemplo, ó. Se eu tiver raiz de 4 vezes raiz de 9, a propriedade me garante, né? Raiz quadrada, né? A gente não escreve. Vou escrever só para deixar claro que tem que ter o mesmo índice, né? Para poder juntar. Você pode juntar em 4 vezes 9. Ok? Vamos testar? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 9 é 3, 2 vezes 3 dá 6. E se eu fizesse juntando num radical só, raiz quadrada, ficaria, né, raiz quadrada, ó, não vou escrever o 2 não. Raiz de 36, que número elevado ao quadrado é 36? Isso mesmo, né? O 6. Então, de fato, é igual. Aqui cabe um comentário, né? Observação. Será que o que funciona? Eu posso, quando tem uma multiplicação, eu posso juntar numa raiz só. E se eu tivesse uma soma? Dá para juntar numa raiz só? Não, eu vou pôr uma interrogação aqui. Vamos ver? Vamos testar? Raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. 4 mais 3 dá 7. Bom, 16 mais 9 é 25. Raiz de 25 é 5. Deu igual? Não, né? Deu diferente. Então, é igual? Não. Então, o produto dá para juntar numa raiz só. A soma não dá. Tá bem? Então, se você fizer isso daqui, né? Se você fizer isso daqui, você vai cometer um erro grave. Tá legal? R2. É a mesma coisa para divisão, né? Essa é bobinha, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Raiz quadrada, vamos pôr raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 dividido por raiz cúbica de 8. Bom, que número elevado ao aqui, a propriedade diz que você pode juntar numa raiz só. 64 por 8 dá 8, né? 8 vezes 8 é 64. E que número elevado ao cubo dá 8 é o 2. Tá bem? Propriedade, coisa que você pode fazer, né? Que talvez as pessoas prefiram tirar a raiz separadinha mesmo, né? Raiz cúbica de 64 é que número ao cubo dá 64? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 8 é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Propriedade, uma coisa que você pode fazer, você não é obrigado a fazer, né? Mas funciona. Dá um pause aí que eu estou indo rapidinho, né? R3. R3 tinha assim, né? Podia ser assim, raiz cúbica, um exemplo, de raiz quadrada, eu vou escrever, de 64. Então a propriedade diz que você pode multiplicar o 3 por 2. 3 vezes 2 dá 6. E ficaria assim, raiz sexta de 64. Então, que número que elevado a sexta dá 64? Então, o número que é a sexta dá 64, toma cuidado, porque tem duas
possibilidades, né? 2 à sexta pode testar, é 64. Menos 2 à sexta também é 64, ó, revisando o vídeo anterior. Só que o menos 2, lembra, não é aceito, né? Por convenção, é só a raiz, é só o valor positivo. Então aqui a resposta é 2. Ok? Mas você poderia ter feito o quê? Bom, a raiz quadrada, né? Ó, não, estou escrevendo 2 para deixar claro aqui eu não vou escrever, tá? Raiz quadrada de 64, todos sabem, né? É 8. Então, no lugar de raiz quadrada de 64, você pode escrever 8. Então, vai ficar raiz cúbica de 8. Que número ao cubo dá 8? É o 2. Funciona. Tá? Uma propriedade, uma coisa que você pode fazer. Então, multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. R4. A R4 é como se fosse uma simplificação, né? Se você tiver algo do tipo raiz 12 de 5 elevado a 18. O que você pode fazer aqui? Você pode perceber que o 12 é igual a 6 vezes 2 e o 18 é igual a 6 vezes 3, né? Então ficaria 6 vezes 2 e 6 vezes 3. Aí a propriedade diz que como tem o mesmo fator 6 no índice e no expoente do radicando, você pode escrever que isso é raiz quadrada, então, de 5 ao cubo. Tá bem? Bom, essa eu não vou fazer um teste porque ficou uns números feinhos aqui, né? Mas a gente discute isso aqui um pouquinho mais adiante. Tá? Mas você pode simplificar, então, o radical se você quiser, se for útil para você. Uma coisa que você pode fazer. E aí, 5... Se você tiver raiz quadrada de 2 à quinta, ele diz que você pode escrever raiz quadrada de 2 à quinta. Tá bem? A gente pode escolher um outro número. Ok. Bom, raiz quadrada de 4 à quinta seria o quê? Raiz de 4 é 2. 2 à quinta vai dar 32, né? E 4 elevado à quinta, pode fazer as contas. 4 elevado à quinta dá 1024. E raiz quadrada de 1024, pode fazer as contas na calculadora, dá 32, né? 32 vezes 32 dá 1024. Isso é fácil de provar, lembrando de potenciação. 32 vezes 32, lembra que 32 é 2 à quinta. 2 à quinta vezes 2 à quinta vai dar 2 à décima, né? Mantém a base soma. E 2 à décima é 1024. Tá bem? Então, só comentei rapidamente as propriedades da radiciação. Basicamente, no que vai aparecer no nosso dia a dia, como estudantes de matemática, é a R1, viu? A R1 é o que é mais usado. É usado a R1, vamos dar mais um exemplinho da R1, que é o mais importante dessa aula, desse vídeo, tá? Então, R1, por exemplo, em situações desse tipo, né? Raiz de 50. Então, aplicando a R1, você pode escrever raiz de 25 vezes 2, né? E aplicando a R1 agora, ó, você pode separar em dois radicais. Pode juntar, pode separar. E a raiz de 25 é 5. Raiz de 2 eu não sei, vai ser um número irracional. Então você tem raiz de 50 é 5 raiz de 2. Lembra disso? Né? Então uma propriedade útil aí, bacaninha, e a que você vai mais usar, tá? A mais importante é a R1, sem sombra de dúvidas. Então, posso dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, né? Se eu tivesse essa continha aqui, raiz de 50 vezes raiz de 18. Olha que legal, você não sabe a raiz de 50. Que número elevado ao quadrado dá 50, né? Pô, se fosse 49 você saberia. 50 já vai dar quebrado. Pode usar a calculadora e ver que vai dar quebrado. Então eu não sei qual é a raiz de 50 exata, nem a raiz de 18. Mas a propriedade te garante que você pode juntar. Raiz de 18 também não dá, né? Direitinho. Numa coisa só, né? Então aqui ficaria
50 vezes 18. Ó, 50 vezes 18 é a mesma coisa que 100 vezes 9. Né? Dobra esse, pega para compensar, divide o outro por 2. Então aqui vai ficar a raiz de 900. Raiz de 900 é moleza, é 30. Tá bem? Olha só, então, usando a propriedade, você poderia ter feito assim também. Opa! Raiz de 50 vezes raiz de 18. Lembra, né? Raiz de 50, quebrando 50 em 25 vezes 2, você pode tirar a raiz separado. Né? Raiz de 25 é 5, e aí fica 5 vezes raiz de 2. Raiz de 18, você pode escrever o 18 como 9 vezes 2. Aí você pode tirar a raiz separada, né? Raiz de 9 vezes raiz de 2. Então vai ficar 3 raiz de 2. Opa! Então aqui vai ficar 5 vezes 3. E raiz de 2 vezes raiz de 2. Você pode juntar a raiz de 4, né? Que é 2. Então ficou 5 vezes 3 vezes 2, que, pasmem, é quanto? 30. Tá bem? Então aquela história, né, de saber manipular as propriedades, saber usar, ter intimidade, né, com esses valores, com esses conceitos. Belezinha? Então até daqui a pouco.